Olá, eu sou o Padre Mauro Negro, da Congregação dos Oblatos de São José. Estou aqui no Centro de Espiritualidade Josefina de Apucarana. E quero ver com você o tema, as leituras e alguns aspectos interessantes, importantes, do conteúdo da liturgia do sexto domingo da Páscoa do ano B na liturgia. Nós vamos ouvir as leituras e vamos tentar entender a sua mensagem dentro das palavras que elas nos propõem e dos contextos aonde tudo isso é apresentado. A primeira leitura deste sexto domingo da Páscoa é dos Atos dos Apóstolos, do capítulo 10, e diz assim: No momento em que Pedro chegou à casa de Cornélio, este veio ao seu encontro e, caindo-lhe aos pés, prostrou-se. Pedro, porém, o reergueu, dizendo: Levanta-te, eu também sou apenas um homem. E, entretendo-se com ele, entrou. Achou ali muitas pessoas reunidas e lhes disse: Verifico que Deus não faz acepção de pessoas, mas em qualquer nação, quem o teme e pratica a justiça, lhe é agradável. Enquanto Pedro falava, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a palavra, e admiravam-se os fiéis circuncisos, companheiros de Pedro, de que o dom do Espírito Santo fosse derramado também entre os gentios. Pois ouviam-nos falar em línguas e glorificar a Deus. Então, disse Pedro: Pode-se, porventura, recusar a água do batismo a estes que, como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Pediram-lhe, então, que ficasse ainda com eles alguns dias. Essa é a primeira leitura do sexto domingo da Páscoa, dos Atos dos Apóstolos. E aqui a gente vê alguma coisa muito importante. Bom, tem muitas coisas importantes. Às vezes a gente pensa que só tem um relato de Pentecostes nos Atos dos Apóstolos. Lembra quando o Espírito vem e os apóstolos estão reunidos no famoso cenáculo, e aí acontece aquele vendaval, e aparece línguas de fogo, e eles saem pregando e falando, e todo mundo em Jerusalém fica assustado com aquilo. Pois é, isso está no capítulo 2 do livro dos Atos dos Apóstolos. Mas aquele é um dos momentos do Espírito sobre a igreja, um dos momentos, a gente até pode dizer, é o primeiro Pentecostes. Porque o livro dos Atos dos Apóstolos tem mais de um Pentecostes. Este que nós ouvimos hoje, no sexto domingo da Páscoa, é o Pentecostes entre os não-judeus. Porque aquele primeiro Pentecostes, ali em Jerusalém, no capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos, é um Pentecostes que acontece para que os judeus, aqueles que viviam em Jerusalém e na Judéia, e aqueles que vinham de fora, tanto que os Atos dos Apóstolos fala, este livro, no capítulo 2, fala de gente do mundo inteiro conhecido naquela época, eles todos ali em Jerusalém, para os ritos pascais e ritos festivos religiosos, percebem que alguma coisa extraordinária está acontecendo com aqueles homens e mulheres discípulos de Jesus. E eles são todos judeus. Eles ouvem a pregação dos apóstolos e discípulos,
para entender que Jesus veio para eles que são do povo judeu. Mas agora, neste Pentecostes, Pedro faz algo extraordinário. Pedro vai até a casa de um que não é judeu. Isso para nós pode não parecer grande coisa, mas não tinha sentido, não era bem visto, era até mal visto que um judeu que se prezasse, que honrasse a sua identidade, fosse na casa de um que não era judeu, chamado gentio. Gentio vem de gens, de povos, de nações. Ora, Pedro fez este movimento, ele foi até a casa de um que não era judeu, de Cornélio, um romano, um oficial romano, e isso já é extraordinário. E o oficial romano, o Cornélio, está querendo saber alguma coisa a respeito de Jesus. Quando Pedro fala, algo extraordinário acontece. O Espírito Santo vem sobre aqueles homens que não são judeus. Pedro, então, ele percebe, e o texto nos diz, eu estou sentindo, eu estou percebendo, eu estou compreendendo que Deus não faz diferenças de pessoas, mas todos aqueles que o respeitam, que ouvem a sua voz e que praticam a justiça, podem receber o dom do Espírito. Gente, isso é extraordinário, é uma mudança, assim, incrível, porque abre as portas para os que não são judeus, que são a maioria da humanidade. Então, este capítulo 10 dos Atos dos Apóstolos, que tem que vamos chamar também o Pentecostes entre os não-judeus, este capítulo abre as portas para que nós possamos também seguir a Jesus. Seguir a Jesus e ser igreja. Porque se não houvesse esse passo inicial, com Pedro, não foi com Paulo, foi com Pedro que a igreja se abriu aos que não são judeus, para os das nações, também chamado de gentios, que vem de gens. Gens significa grupos humanos, grupos étnicos, nações também, a gente poderia dizer. Então, com este passo, nós começamos a poder seguir Jesus. E isso marca profundamente a vida da igreja. Tanto que o salmo que nós ouviremos neste domingo, que nós poderemos orar ou cantar, ele diz assim: toda a terra viu a vitória do nosso Deus. Então, uma vitória que é uma presença que dá sentido não apenas para os que são do povo judeu, mas para os que estão fora do povo judeu. Como nós, que a maioria de nós, eu creio, que não tem ascendência judia, mas que aceitamos a Jesus e o vivemos. E o Salmo continua, lá uma das estrofes, o Salmo diz assim: os confins da terra contemplaram a salvação do nosso Deus. Salvação, algo importante de ser compreendido e de ser vivido. Aliás, a salvação, neste domingo, é apresentada como um ato de amor. É o que o Evangelho nos diz. É o Evangelho segundo João. E continua o Evangelho do domingo passado, que fala da videira, dos ramos, vós sois a videira, eu sou a videira, vós sois os ramos. Então, o Evangelho continua e é este o texto. Vamos ouvir. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: assim como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se observais os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Como eu guardei os preceitos do meu Pai e permaneço em seu amor. Eu vos digo isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu preceito: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Vós sois meus amigos, se praticais o que eu vos ordeno.
Não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu amo faz. Mas eu vos chamo de amigos, porque tudo o que ouvi do Pai, eu vos dei a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei, para irdes e produzirdes fruto, e para que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos dê. Isto vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Estas são palavras do Evangelho segundo João, no capítulo 15, e aqui se fala muito de amor, palavra desgastada como outras, por exemplo, justiça, amor, vida, esperança e outras palavras são muito desgastadas na sociedade moderna. A gente não sabe o que a pessoa está querendo dizer quando fala uma delas. Por exemplo, quando fala a palavra amor. Nós identificamos amor, nós identificamos muitas vezes com emoção. Ou identificamos amor com a relação que existe entre partes distintas. Por exemplo, mãe e filho. Sim, eu não estou negando que exista amor entre mãe e filho, filho e mãe e assim. Mas aqui nós estamos falando de algo instintivo, de algo que a gente quase pode dizer genético. Quando nós falamos de amor do ponto de vista bíblico, nós falamos de algo como um compromisso. Um compromisso que envolve os sentidos, todos os sentidos humanos, mas especialmente que envolve o afeto e envolve a inteligência, que produz um desejo, mas não apenas um desejo de ter, porque aí seria vantagem pessoal, não seria amor, seria satisfação individual. Não, é um desejo de se entregar, de se colocar ao lado, às vezes até numa posição mais embaixo, e deixando que o outro esteja mais acima. O próprio João Batista, quando fala a respeito do Messias que virá, ele diz no Evangelho, é preciso que ele cresça e eu diminua. Veja que João Batista nem conhecia Jesus, mas ele, sabendo que este Jesus, sabendo que o Messias viria, ele nem sabia o nome ainda desse Messias, ele então já afirma, é preciso que ele cresça e eu diminua. Este é um modo de amar, que o outro seja mais. E não que eu prenda o outro para mim e o submeta aos meus desejos ou gostos. Quando falamos de amor, muitas vezes pensamos nisso, uma dependência psicológica, quase que de uma servidão de um pelo outro. Não, nesse sentido, nós estamos falando do amor bíblico, pelo menos não. E Jesus está falando aqui de um amor que passa pela amizade. Quando ele diz, por exemplo, eu não vos chamo de servos, eu vos chamo de amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. E mais, Jesus diz uma frase ali que eu pessoalmente acho maravilhosa. Não foram vocês que me escolheram, fui eu que vos escolhi. Essa dinâmica da escolha pessoal de Jesus sobre nós é algo extraordinário. E isso tem uma raiz histórica, que na antiguidade os discípulos escolhiam os mestres. Bom, ainda é um pouco assim que acontece conosco, né? Por exemplo, se eu tenho algum professor, algum entendido, algum especialista que sabe falar muito bem, conhece e eu quero aprender com ele, então eu me inscrevo na palestra dele, eu vou à aula dele, então sou eu que me movimento até ele. No caso de Jesus, é diferente. Ele escolhe. E isso faz toda a diferença. A escolha feita por Jesus abre perspectivas extraordinárias para nós.
Ele me escolheu. Agora, por quê? Pelos meus dons? Pelas minhas capacidades? Pela minha beleza? Certamente que não é. Então, ele me escolhe por quê? Olha, eu não sei. Eu não encontro lógica, mas eu encontro uma realidade. E este realismo da escolha do Senhor por nós é algo que deve nos motivar, nos deve encantar, nos deve levar a uma resposta de compromisso, uma resposta de identidade, não de perfeição. Se a gente for procurar perfeição, nós vamos ficar muito frustrados, porque a gente nunca vai conseguir ser perfeito. Pode ser que a gente consiga durante um tempo, durante uns 10 minutos a gente consegue ser perfeito em alguma coisa. 15 minutos, vamos lá, tá? Mas não existe perfeição. Não, nunca o Senhor nos pede perfeição. O que Ele nos pede é abertura. Abertura de afeto, abertura de inteligência. Notem bem, afeto e inteligência. Vocês se recordam, numa leitura, durante o tempo da Páscoa, que Jesus caminha com 2 dos discípulos, os 2 que estão indo para Emaús, é inclusive o episódio chamado Os Discípulos de Emaús. E eles estão indo para Emaús no dia da ressurreição, no domingo de Páscoa, e estão completamente decepcionados, arrasados, destruídos, porque eles confiaram em Jesus, supondo que Jesus fosse aquele que iria dar a solução, o Messias, o que soluciona, o Messias, o que coloca as coisas nos lugares certos, o Messias, aquele que faz toda a diferença, que transforma o mundo inteiro. E Jesus morreu na cruz. A morte de Jesus na cruz é um choque, é uma decepção extraordinária, gigantesca. E eles próprios dizem, nós esperávamos que fosse ele que fosse redimir Israel, mas faz 3 dias que isto, a crucifixão e a morte de Jesus, aconteceu. É verdade que algumas mulheres disseram que viram ele ressuscitado mas ninguém viu mais. Eles falam isso para o próprio Jesus, que eles não reconhecem Jesus. Por que a gente não reconhece uma pessoa, mesmo que a gente tenha ficado tanto tempo com ela? Pode ser que a gente esteja incapaz de ver. Por quê? Porque as nossas expectativas, os nossos sonhos, ou as fantasias, acabam tomando conta da nossa inteligência, da nossa capacidade de ver, de sentir. E é por isso que Jesus diz assim, como vocês são sem inteligência e lentos para crer. Eu vou interpretar. Como que vocês têm falta de inteligência e falta de afeto? Vocês não conseguem mergulhar no mistério. Estamos falando aqui do mistério do amor. Para entender o mistério do amor, conforme Jesus nos propõe, é preciso ter inteligência e afeto abertos, transformados. Isso não é natural, não. Não. Não é uma coisa bonita que a gente vê, não é um som bonito que a gente ouve, não é um sentimento, não é porque a gente comeu alguma coisa gostosa e estamos felizes, que isso vai produzir em nós o conhecimento, a experiência do mistério. Não, é necessário muito esforço. Sim, porque amar é comprometer-se. Amar não é só sentir, isso é paixão, isso é reação física, isso é, sei lá, mas não é amor. Pelo menos o amor que Jesus está falando aqui, não. E para completar este conceito de amor nos apresentado nesta liturgia do 6º domingo da Páscoa do ano C, a gente tem um trecho da primeira carta de São João, como segunda leitura. Vamos ouvir. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, pois o amor é de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama
não conheceu a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus entre nós. Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que vivamos por ele. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou-nos o seu Filho como vítima de expiação por nossos pecados. E Ele não envia este Filho somente para os judeus. Como nós ouvimos na primeira leitura, também os não-judeus podem receber a mensagem e seguir o Mestre. Então não existem limites físicos para este amor de Deus na história humana. O que existe são os limites da compreensão nossa, da aceitação. Os limites que nós impomos a nós mesmos e aos outros. Amigas, amigos, olha, essas leituras, as 4 leituras, a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, o Salmo responsorial, que é o Salmo 97, o texto da primeira carta de João e o Evangelho segundo João formam um todo coeso. A abertura que Deus propõe para toda a humanidade, a escolha que Ele faz de toda mulher e de todo homem, que podem ouvir a sua palavra e podem aceitar ou podem rejeitar, em uma experiência de amor. Isso não é poesia. Bom, isso pode até ser poesia, mas não é uma coisa irreal, não é uma coisa passional. Nós estamos falando de alguma coisa que é histórica. E nós vemos isso ao longo dos séculos depois de Jesus. Mulheres e homens, adultos, idosos, jovens, até crianças, que viveram de uma maneira extraordinária o amor de Deus. A maioria esmagadora desta gente nós não conhecemos. Alguns nós conhecemos. E até os chamamos de santos e santas. Mas a maioria certamente nós não conhecemos. E precisa conhecer? Não. Porque nesta vida, neste chão em que nós pisamos, nós não vamos ficar muito tempo. A nossa pátria não é aqui. É necessário que nós entendamos isso, que aqui as coisas são vividas ainda como um experimento, para ver se nós conseguimos compreender, pelo menos aceitar aquilo que o Senhor nos propõe e que nós ouvimos nas leituras e somos educados todos os domingos quando frequentamos a liturgia e, ouvindo a palavra de Deus, nos permitimos convencer por aquilo que estamos aprendendo. O 6º domingo da Páscoa é já bem adiantado o tempo pascal. O próximo domingo já será a ascensão do Senhor. Mas Jesus deixa a sua presença, que é o testemunho que nós, você e eu, devemos dar. Eu não sou perfeito nesse testemunho e nem você, mas nós devemos ter o desejo sincero de sentir, de entender e de viver este mistério. Tá bem? A oração deste dia, deste domingo, do 6º domingo, a oração inicial diz assim: ó Pai, dai-nos celebrar com fervor esses dias de alegria, de júbilo, em honra de Cristo ressuscitado, para que a nossa vida corresponda sempre aos mistérios que recordamos. Que o mistério de Deus seja real em nossa vida e que nós possamos fazer também a história, permitindo que o Espírito haja em nós. Nós não merecemos, mas fomos por Ele escolhidos. Eu sou o Padre Mauro, dos Oblatos de São José, aqui do Centro de Espiritualidade Josefina, pensando, refletindo com vocês no 6º domingo da Páscoa. Graça e paz.